Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos falar da maior máquina do mundo, o LHC. O LHC, Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons, é um acelerador de partículas situado entre a Suíça e a França. É o maior experimento da história da física e a maior máquina do mundo, se estendendo por 2 países. Antes de entender o LHC, precisamos entender o que é um acelerador de partículas. Um acelerador de partículas é qualquer equipamento que acelera partículas carregadas através de um campo eletromagnético. Provavelmente você já viu um e também esteve na mesma sala que um. O tubo de raios catódicos das TVs antigas são um ótimo exemplo de acelerador de partículas. Também encontramos aceleradores de partículas nos equipamentos de raio-x. Tudo porque, segundo um dos princípios do eletromagnetismo, cargas elétricas geram radiação quando são aceleradas. O mesmo princípio do funcionamento dos aceleradores chamados de síncrotrons, como no Laboratório Nacional da Luz Síncrotron, em Campinas, aqui no Brasil. O único acelerador de partículas desse tipo na América Latina e no Hemisfério Sul. Ele emite uma radiação chamada de luz síncrotron, muito usada para estudos de moléculas bioquímicas, como a proteína. Existem 2 tipos de aceleradores de partículas, os lineares e os cíclicos. Ambos utilizam campos elétricos para acelerar as partículas e campos magnéticos para direcionar o feixe das partículas. Os maiores aceleradores são cíclicos, que contêm 2 classes, os síncrotrons e os ciclotrons. O segundo maior acelerador de partículas é o Tevatron, um acelerador síncrotron pertencente ao Fermilab e situado nos Estados Unidos. Hoje está desativado. E o maior de todos é o LHC, pertencente ao CERN, European Organization for Nuclear Research, e situa-se na fronteira entre a Suíça e a França, próximo a Genebra. Foi planejado em 1984 e começou a ser construído em 1998, com a colaboração de mais de 100 países, com o objetivo de descobrir os constituintes fundamentais da matéria e revelar os mais intrigantes mistérios da natureza. Custou ao todo 7,5 bilhões de euros, ou 30 bilhões de reais. Foi inaugurado em 2008, após 10 anos de construção. O LHC acelera hadrons através de um acelerador secundário, chamado de SPS, ou Super Proton Synchrotron. E quando esses atingem uma certa velocidade, são lançados no anel de 27 km do LHC, onde colidem em 4 pontos. E a colisão é observada através de 4 detectores, Atlas, CMS, ALICE e LHC-B. Hadrons são partículas compostas de 3 outras partículas chamadas de quarks. São partículas pesadas, como os prótons, e para acelerá-los a 99,9% da velocidade da luz é necessário muita energia. O LHC opera atualmente com uma energia de 7 teraelectronvolts, uma energia extremamente alta no mundo das partículas. Uma colisão entre 2 prótons geraria uma energia de 14 teraelectronvolts. Mas qual o objetivo de colidir 2 partículas? Olhar o que há dentro dela. Imagine uma laranja. Você tem que descobrir o que há dentro dela sem parti-la. O jeito é jogá-la na parede e espatifá-la. Todo o seu interior ficará à mostra. O princípio dos colisores de partícula é o mesmo. Quando colidimos 2 prótons, geramos uma enorme quantidade de energia, que no caso do LHC é de 14 teraelectronvolts. Segundo a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, a energia é equivalente à matéria e, segundo princípios quânticos, essa energia se transformará em outras partículas, como neutrinos, fótons, muons, tauons e o famoso bóson de Higgs.
Quanto mais energética for a colisão, mais a fundo penetramos na matéria, descobrindo cada vez mais novas partículas elementares que formam toda a matéria do universo, e investigar como era o universo poucos milissegundos após o Big Bang. Além disso, muitas partículas pesquisadas pelo LHC são tão pesadas, mas tão pesadas, que precisam de uma alta energia para serem criadas, como é o caso do bóson de Higgs, que necessita de uma energia de 125 GeV. Para detectarmos as partículas resultantes da colisão, precisamos de detectores potentes. Os detectores do LHC podem ser considerados as maiores máquinas fotográficas do mundo. O maior deles, o detector Atlas, tem uma altura de 25 metros, superior à de um prédio de 8 andares. A cada colisão são gerados 15 petabytes de informações, considerando apenas as informações úteis. Dados que em poucos dias superariam toda a quantidade de dados armazenados pelos servidores do Facebook, e em um mês superaria o YouTube. Então, como que o CERN faz para armazenar e analisar tantos dados? A resposta é a Computing Grid. O CERN envia os dados do LHC através da Worldwide LHC Computing Grid para diversos institutos de pesquisas ao redor do mundo, formando as tiers, ou camadas, que possuem ao menos 4 níveis. O Tier 0 é o próprio supercomputador do LHC, responsável pela análise inicial dos dados, e envia ao Tier 1. O Tier 1 é como se fosse a primeira divisão, os centros nacionais de pesquisa, como o Fermilab nos Estados Unidos. E depois de analisados, o Tier 1 envia os dados para o Tier 2, para uma reanálise. Os Tier 2 são as demais universidades, até chegar no Tier 4, que são os computadores pessoais dos pesquisadores. A prioridade são os Tiers 0 e 1, por isso a conexão entre os dois é bem rápida, cerca de 10 GB por segundo. Fazem parte do WLCG 130 centros de pesquisa, 34 países e mais de 5.000 pesquisadores, sendo apenas 11 centros pertencentes ao Tier 1. O Brasil possui um centro Tier 2, o SPRACE, da Unesp. Ele recebe os dados do Tier 1 americano, o Fermilab. Agora vamos a algumas descobertas e curiosidades do LHC. O LHC possui o maior sistema de refrigeração do mundo. Seus magnetos são resfriados a quase ao zero absoluto, através de 60 toneladas de hélio líquido. Possui um vácuo quase perfeito, sendo o lugar mais vazio do sistema solar. Na colisão entre dois prótons, a temperatura chega a 100.000 vezes a temperatura do núcleo do Sol. O LHC possui os pontos mais quentes da galáxia, dentro do anel mais frio do universo. O LHC é o maior experimento científico já realizado, e em 2016 descobriu o bóson de Higgs, com a energia de 125 GeV, que era um dos seus objetivos iniciais. Alguns meses depois, surgiram indícios de uma nova partícula em 150 GeV, ou seja, vem coisa boa em breve. Além disso, o LHC tem como objetivo revelar os mistérios sobre a massa, a gravidade e a supersimetria. Muitas coisas interessantes ainda podem surgir do LHC. A construção do LHC trouxe algumas críticas e temores. Talvez a principal delas seria a possível criação de um buraco negro, o que é ridículo. Mesmo que o LHC criasse um buraco negro, ele teria massa tão ínfima que evaporaria em milissegundos. E mesmo que não evaporasse, levaria segundos para conseguir engolir um único próton, e sua massa seria tão pequena que não faria diferença alguma em nossa gravidade. E não, buracos negros não crescem, eles só diminuem até evaporarem. A segunda crítica é sobre a energia das colisões. As pessoas se assustam ao ouvir que o LHC cria colisões a 7 trilhões de eletronvolts. Mas não se assuste, isso não chega nem a 1 milijoule. É inferior a uma colisão de um mosquito. O LHC é a maior máquina já feita pelo homem. Seus objetivos é investigar os mistérios do universo. Foram gastos bilhões e os melhores especialistas em engenharia e física para construí-lo, além do pessoal da computação, que criou uma rede, a WLCG, interligando os institutos de todo o mundo ao LHC.
Um desafio tão gigante quanto a viagem ao espaço, e que com certeza nos dará altas doses de conhecimento e também de tecnologia. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo.